Sabe uma sensação de que as pessoas estão sempre te cortando, como se você não conseguisse estabelecer uma relação de intimidade saudável com as pessoas? Já sentiu isso? Já, Por quê? Por que isso acontece? porque você não tem um pingo de limite, se torna totalmente invasiva e as pessoas têm que ficar colocando limite em você. É difícil ouvir isso, mas a verdade liberta, né? Eu sei que sensação é essa que você tá falando. É aquela sensação de quando você gosta de uma pessoa, de quando você admira uma pessoa, você quer se aproximar dessa pessoa. E de repente você percebe que essa pessoa ela vai se fechando e ela vai se afastando, ela vai se fechando e ela vai se afastando. E é tão interessante que a gente não percebe, é uma guerra inconsciente de território, porque a gente não percebe que a gente não tem limite entre o que é nosso e o que é do outro. Isso é muito comum em pessoas que têm o transtorno de personalidade dependente, que é mais conhecido como dependência emocional, porque quando a gente é dependente emocional, a gente depende emocionalmente do outro. Então, se o outro gosta de mim, eu me sinto bem. Se o outro me valida, eu me sinto bem. Se eu sinto que eu tenho intimidade com o outro, isso faz eu me sentir muito bem. Por isso que pessoas que têm essa característica, muitas vezes, se metem muito na vida do outro, porque elas querem se sentir muito íntimas. Isso as alimenta. Isso nos alimenta. E aí é que precisa entrar a nossa autopercepção, porque a gente se perde nesse processo. Então, assim, a gente se torna invasiva, entende? E aí as pessoas não percebem, mas elas começam a cortar. E muitas vezes nem a pessoa que está tentando colocar esse limite, ela sabe porque ela está fazendo isso, ela não se deu conta. Então vira uma guerra inconsciente por território. Eu vou passar do limite, aí outra pessoa, não, você não vai passar. Eu vou passar do limite, não, você não vai passar. E o que é passar do limite? Pensa assim, eu tenho uma dependência de álcool. Como é que eu não vou saber onde é que tá a garrafa de álcool aqui na minha casa? Eu preciso saber onde é que tá a garrafa de álcool. Eu preciso saber quanto que tá no supermercado o preço desse álcool. Eu preciso saber para quanto tempo que vai dar aquela garrafa, porque Deus o livre acabar essa garrafa e eu não ter outra. Então eu começo a controlar todo esse processo, porque eu não posso ficar sem aquilo. É a mesma coisa com o outro. Isso serve para relacionamentos, isso serve para amizades, entende? A gente perde essa mão, você tá entendendo? E aí o outro vai tentar colocar esse limite e o que a gente faz? Se ofende? O que a gente faz? Nossa, aquela pessoa não gosta de mim. Ai, meu Deus, acho que ele é um narcisista, sabe? Porque ele me dá um pouco e tira um pouco, me dá um pouco e tira um pouco. Pode ser mesmo uma pessoa com uma personalidade dessas, mas a gente, enquanto pessoas em busca do autoconhecimento, a gente precisa se analisar também e perceber se a gente não tá passando do limite. E aí, se eu tenho um amigo, nossa, eu tenho que ter a chave da casa dele, entendeu?
Não basta ser meu amigo, eu tenho que estar enfiado na casa dele todo dia. Se ele não me convida, eu mesmo me convido. Entende? Não preciso daquilo. E aí eu tenho que me sentir querida, eu tenho que me sentir amada. Então eu tenho que me enfiar na onde eu não fui chamada. Olha que coisa. E aí se eu tenho um amigo, uma amiga, quem que ela pensa que ela é pra ter um segredo, hein? Fala pra mim. Ousada, né? Tá se achando. Quem que ela pensa que é pra não contar tudo da vida dela pra mim? Então assim, a gente não tem nenhuma noção de bordas, de limites. A gente invade, a gente quer demais. E isso suga o outro. E aí, de repente, a gente precisa parar, olhar para isso e pensar: será que realmente essas pessoas que estão na minha vida, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, porque ninguém me fala, sabe? Porque é uma coisa tão delicada que às vezes as pessoas que estão envolvidas nessas dinâmicas nem se dão conta e elas estão agindo mais ou menos instintivamente, né? Eu cuido do meu território para você não invadir, e é uma coisa meio instintiva da qual eu nem tenho consciência, nem sei explicar em palavras. E às vezes, se eu sei, como é que eu vou falar isso? Você vai se magoar, entendeu? Este é o problema. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai mudar? A pessoa, se chegar na gente e falar, a gente vai o quê? Se ofender. Nossa, que grosseiro, que grosseira, eu aqui, cheia de amor pra dar, sabe? E as pessoas se esquivando de mim. Então é esse tipo de coisa que a gente cria. E aí fica muito difícil mudar. E eu passo pela vida sem entender por que eu não consigo me relacionar de forma saudável. A gente precisa se perceber. E a gente precisa ter a humildade de olhar pra isso e falar: não tô sendo legal. Eu preciso mudar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e serás livre. Bom, enfim, quando você souber o que está acontecendo, você se liberta, é isso. Ainda vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo.